Maurício, 5 para as 9, 23,9 a temperatura. O assunto agora é sobre os recrutas do quartel, porque você vai ficar sabendo quais são os próximos passos e etapas. E quem está com a gente aqui no estúdio é a secretária e uma das responsáveis pela Junta Militar de Lajeado, a Renata Cristina Vaz. Renata, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem, sim. Renata, começamos o nosso bate-papo justamente falando sobre quais são os próximos passos e etapas. Qual é a novidade para esse começo de ano? Tá, ok. Então, a gente teve semana passada a segunda chamada, né? Que foram de Lajeado, teve 241, né? E foram dispensados 90 e vão servir agora, eles vão embarcar dia 23 de fevereiro, 101. Desses, total de 241, nós tivemos 45 voluntários apenas. Né? O pessoal hoje em dia não quer muito servir, principalmente a nossa região aqui. E aí agora, o que esse pessoal faz? Quais são os procedimentos desta semana? Okay. Desses dias? Agora, esses dias, então, eu montei um grupo, né? Só com esses 101. E aí eu passo as informações via WhatsApp, ou telefone, ou eles vão na Junta Militar de Lajeado, somente para tirar dúvidas de documentação e o que levar, como o que pode levar ou não levar, esse tipo de orientação. Mas eles já sabem, né? Esses 101 já sabem que vão ter que embarcar dia 23 de fevereiro, 8 horas, no Clube dos 15. Esses estão selecionados. Estão selecionados. É importante dizer que a Junta de Lajeado atende os munícipes de Lajeado, mas esta regra, esse momento, está acontecendo em outros municípios aqui da região também. Isso. Então, assim, a gente atende Lajeado, mas São Gabriel pega também Cruzeiro do Sul, Teutônia e Arroio do Meio, né? E esses aí, então, tiveram um dia, cada um teve um dia de segunda chamada, e Lajeado teve a semana inteira, né? Porque é bem maior o grupo de cidadãos para servir no quartel. Agora, Renata, eu não sei se vocês já têm esse diagnóstico ou se isso está planificado. Muitos jovens perderam o prazo? Sim, bastante gente perdeu. Implica em que isso? Implica em quem não se alistou na sua época, né? No caso, esse ano agora vai acontecer até 30 de junho, os de 2005, que nasceram no ano de 2005. Se eles perderem esse prazo, eles vão se alistar ano que vem, e não vão poder ir esse ano pro chamamento da primeira inspeção. No caso, eles vão ficar atrasados, né? Eles vão servir com 19, até com 20, né? Mas vão servir. Sim, eles vão servir. Serve até 29 anos, 30 incompletos, digamos assim. Importante falar, né, Aline, porque às vezes no primeiro chamamento ou dentro daquele prazo, o jovem ou até mesmo o pai, ele imagina que ele não indo, ele estará livre, vai pagar uma multa, ele estará livre, mas não. Ele não estará livre de servir ao quartel. Não, muitos me questionam, chegam lá e dizem, mas eu não fui, tá, mas eu já tenho 20 anos, eu não vou, né? Sim, tu pode servir. Se tu tiver, o perfil está apto dentro dos critérios que o Exército exige, ele vai servir. Não vai importa. Ser selecionado. Vai Sim, ter que ir. Ele seleciona todas as etapas igualmente os outros. E se ele está dentro do perfil, ele vai ser chamado e ele tem que ir. E esse prazo foi perdido pelas famílias ou foi essa sensação de que se eu não for, tá tudo bem? Os dois. Os dois. Muitos perderam, né? Outros, eles falam, né? Eles me questionam porque eles querem saber de mim. Vou ser dispensado, eu já tenho 20 anos. E não é assim? Não, não é assim. Renata, vocês têm o contato direto com o comando do quartel? O número que foi apresentado, os números de Lajeado, principalmente, eles são satisfatórios ou vocês estavam esperando que mais jovens estivessem se alistando? Não, assim, dentro Foi ok, assim, né, dentro desse número. Mas voluntários não foi muitos, né? Porque voluntários são aqueles que querem, Renata. Exatamente, os que dizem, eles Desejam assinam um ir. termo dizendo eu quero ir para o quartel, né? E aí foram poucos, porque de 241 nós tivemos apenas 45 voluntários. E deixa eu lhe fazer uma pergunta, já que você está aqui conosco, embora a nossa entrevista seja bem pontual. Esse número, que não é a metade que deseja ir, as famílias que não querem, os jovens que não querem, tem um motivo principal por não querer servir?
Muitos têm por já fizeram vestibular e vão ingressar na faculdade, né? Uhum. Mas o que o delegado me orienta, né, do PRM lá de Porto Alegre, orienta a dizer para eles o quê? Não se programem, né? É lei e vocês vocês vão ter que servir ou não. Então aguarde a seleção, aguarde vocês ser dispensados, aí sim faz um vestibular ou enfim outras, né, trabalho para não, eles ficam muito tristes. E aí a gente não pode fazer nada, eles vão ter que servir, né? O fato de estar trabalhando, estar na graduação, não implica que serão dispensados. Não implica, somente de veterinária, farmácia e medicina. Esses ganham dispensa para o estudo, mas depois eles têm que igual fazer uma seleção especial e se tiver aonde ir, eles vão servir igual, só se tiver excesso de contingente, aí eles ganham dispensa. Importante, né, Aline? Esse é um assunto muito recorrente e é muito discutido e existe... A maioria da população ela é leiga no assunto. Ela acha que o fato de o filho ou aquela pessoa que é próxima estar estudando, estar empregado, principalmente com carteira assinada, aquele registro profissional oficial, não, o cara está desobrigado a servir o quartel. Não, ele não está desobrigado. Se ele estiver apto fisicamente e psicologicamente, ele vai servir ao Exército. Qual é a condição para dispensa? A primeira que a gente faz lá na junta militar é para notoriamente incapaz, que entra síndromes, né, e doenças realmente visíveis ou com laudos médicos, com CID direitinho, a gente tem até um formulário lá para seguir. Eu encaminho um processo para Porto Alegre e lá os delegados têm uma comissão e eles avaliam se dispensam antes ou não, né? Geralmente eles são dispensados por não ter o perfil de servir, né? É incapaz. E aí também tem o pessoal que tem problema social, que já passou polícia ou, né, algum problema assim que imoral, vamos dizer assim, perante ao que o Exército exige, né? Com ficha criminal, por exemplo. Isso. Aí não vai. Aí geralmente é dispensado, mas ele passa pela seleção. Eu não abro o processo antes por isso, tá? E os que ensino fundamental também tem um pouco de receio, assim, eles não estão pegando ensino médio completo. Tem que ter um ensino... O normal teria O normal, não é que tem que ter, né? Mas o normal, sim. Claro que é muito jovem ainda para decidir o que vai fazer para o resto da vida, mas o que tu nota para vocês que estão no fronte, recepcionando lá o jovem? Quantos que querem seguir carreira? Poucos. Poucos. A cada 10 quantos? 1, 2? É, uma média. Mas aí já chega e anuncia, Renata, eu quero seguir carreira. E se forma, como faz? Eu quero ir, né? Uns imploraram, uma mãe ligou lá, o meu filho não foi selecionado, mas ele é voluntário. Quantos anos ele tinha? Ele tinha 17, ele estava fazendo 18, né, agora. Daí eu expliquei, liguei lá no quartel para saber, né? Então, mas por quê? Porque ele não passou nos critérios, não é porque ele é voluntário, ele vai. Tem muitos acham assim... Tem outros critérios. Tem critérios, eles são muito criteriosos. Eles têm entrevistas, tem o médico, tem o dentista, tem o psicólogo. Então, assim, não é... fiz 18, vou ir ou qualquer um sai. Não é assim, são critérios, entende? É uma coisa séria. Mas muitos não levam para esse lado sério e outros acham que qualquer um pode ser voluntário. Mas não, tem que estar dentro dos critérios. Eu disse, tá, mas por que ele não foi? Eu disse, ele não passou na entrevista, né? E olha que pauta profunda, né? Porque daí nós temos jovens que gostariam de ir e não se encaixam nos critérios, ou a gente pode ir até além, né? Tem uma passagem, algo, por exemplo, pela polícia, então, que talvez essa seria uma oportunidade da gente fazer uma virada de chave, mas aí não estão nos critérios, né? E aí a gente está fazendo uma reflexão muito profunda. Por outro lado, nós temos aqueles jovens que ou já estão trabalhando, ou contribuem com a renda da família, ou estão, enfim, na graduação, que não gostariam de ir. A gente sabe que tem famílias que realmente não gostariam e foram selecionados, tem que cumprir, porque, como disse a Renata, está na lei, né? É isso aí. Por hora é o que a gente tem, né? Aproveitando que tu falou de sustento da família, o arrimo de família que nós chamamos, esse também eu abro um processo Tá antes. dispensado. E ele é dispensado, mas tem que ir lá comprovar. Tem que comprovar. Sempre comprovar com documentação, sempre digo e eu, né, oriento eles a comprovar o máximo que eles conseguem. Mas daí tem que ser a renda principal da família ou pode ser uma renda secundária, por exemplo? No caso, o arrimo de família, ele trabalha para sustentar, vamos dizer, ele tem um filho já, pequeno,
e uma esposa, então ele é arrimo de família. Ou ele não tem a mãe, ou não tem o pai. Então, não basta estar trabalhando, né? Não basta estar trabalhando, ele tem que contribuir realmente para a renda da família. Isso. Renata, para fechar, quando que sai a próxima turma? 23 de fevereiro, 8 horas, no Clube dos 15. Perfeito. E depois é em junho a próxima chamada, é isso? Não, julho começa a sair as datas, né? Eles começam a saber o dia e o horário. E agosto, final de agosto, início de setembro, começa a primeira seleção do ano de 2005, que nasceu em 2005. Quem estaria apto para ir agora e perder o prazo não vai mais. Não adianta procurar junto, é isso? Não adianta É procurar a junto. chamada. Isso aí. E quem não for, se alistou, muitos, eu tenho lá, que não se alistaram e não foram. Aí eles são nomes de recrutas, né? E aí eles... desculpa, recrutas é quem vai, eles são refratários. Os refratários daí vão pagar uma multa também e vão de novo passar por toda a seleção. Não adianta não ir achando que não... Não foi, tá tudo bem. Que tá tudo bem. Eles vão ser chamados. Renata, telefone e, de novo, acho que vamos reforçar endereço e horário de funcionamento para fechar a nossa entrevista. Telefone da Junta Militar, 3982-1027, na rua Francisco Oscar Carnal, 218, sala 303. Fica ao lado do prédio do Bergamasque. De segunda a quinta, 8 horas até 11h30, 1h30 até 15h45, e sextas, das 8 às 14. E agora, no Carnaval, não funciona segunda e terça. Segunda e terça estaremos fechados. Renata, obrigada pela tua participação. Obrigada a vocês. 9 horas e 7 minutos, conversamos com a Renata Cristina Vaz, secretária da Junta Militar de Lajeado. Faremos uma pausa? Uma pausa e a gente volta na sequência.